não abordou o assunto naquele dia, mas no decorrer da semana a gente vai pegando aqui as perguntinhas e curiosidades. Ele entrou no assunto, a melhor época para começar na pecuária, qual seria, Fernando? Então, a gente até conversando, né, Carlinhos, a gente fala sobre isso. Às vezes o produtor ele fica refém do preço da arroba, né? A gente está em alta em arroba, então é algo que está sempre sendo comentado, o preço do boi está bom, então isso incentiva. Mas a gente fala que não é apenas esse balizador, né? Porque às vezes depende de qual atividade que ele vai começar, como ele vai fazer. Às vezes ele vai ter animal para entregar para abate, que é o preço dessa arroba, somente daqui a um ano, que a gente nem sabe como vai estar essa arroba. Então não dá para ter essa certeza do mercado futuro, né? Ainda mais distante. Então eu digo que o melhor momento é quando o produtor entende, faz o estudo de mercado, analisa, tem que ser um projeto para longo prazo, né? A gente sabe que é uma atividade que não é para um aventureiro, simplesmente vai ali, vou começar agora, daqui uns dias eu não quero mais, e principalmente por conta de qual fase fazer, né? Então eu digo assim, tem que fazer uma análise de mercado, um estudo de mercado, verificar capital disponível para investimento, tudo tem essa necessidade, né? Não é só apenas olhar para o mercado da arroba hoje e falar, vou partir para esse mercado que pode-se não ter um certo sucesso, né? Então, fazer análise é a minha indicação aí para ter a informação certa do momento. Exatamente, é fundamental. Exatamente isso. Tá, vamos falar sobre cria, recria, engorda. Pergunto para você, Fernando, como criar um boi aí para confinamento e uma vaca para engorda? Exato, a pergunta vem de encontro com o que nós vamos trazer de assunto hoje, né? Falando em cria, recria e engorda, eu vou abordar principalmente aí já começando pelo começo, não sendo redundante, mas a fase de cria é exatamente quando você tem o animal ao pé, né? O pessoal tem muito uma ideia da cria no gado de corte, falar da vaca que já foi feita a cria e já está, como que eu posso dizer, com o bezerro pastando, né? Junto com ela e sendo inseminada novamente. Aqui eu quero dizer da fase do animal que está disponível na fazenda para ele ter um avanço, o que fazer com esse animal. Então é a fase de criar um animal bem criado, posso dizer, né? A gente falava muito da atividade do leite, mas focando no corte aqui, novamente, as fases são de extrema importância, porque o bezerro de hoje, muito bem criado, ele é o que vai ser o final, né? A engorda de amanhã. Então a gente tem que olhar para a taxa de prenhez, taxa de paridade, várias questões e vários pontos dentro dessa fase para se ter um animal ali nascendo muito bem. E depois que ele nasce, né, nós temos todos os cuidados aí, a gente sabe que talvez o gado de corte fica com alguns cuidados mais assim, a própria vaca que cuida do bezerro, né? Mas nós sabemos aí que tem que ter um certo manejo, como cura de umbigo, e na nossa parte a gente fala muito da nutrição, né? A nutrição muito bem feita também nessa fase. Hoje nós temos produtos específicos para essa fase, que faz com que esse animal tenha um desempenho melhor. Ele desempenhando muito bem uma cria, nós falamos que você consegue ter um salto, né, nas outras fases. Nós vamos falar da recria daqui a pouco, e é exatamente isso. Criando-se bem um bezerro, a recria vai ser muito bem feita, você consegue antecipar uma engorda futura pensando nas 3 fases. Então, novamente, nós temos hoje uma nutrição específica para essa fase, claro que depende de todos os manejos, mas para contribuir com o desempenho ideal nessa fase. E eu sempre falo, né, o produtor tem uma precocidade na fase, antecipar, não ter perdas, ter um animal chegando com peso ideal de desmama, para daqui a pouco ele entrar na fase de recria. Então acho que pontos aí de extrema importância, comentado pensando na fase de cria, e novamente, conte com a nossa nutrição que nós temos algo especial para essa fase. Falando um pouco já da recria também, para dar sequência, né, e exatamente saindo de uma fase, entrando para outra aí, a recria é exatamente ali quando nós temos o animal, posso dizer o jovem, né, um animal que saiu da desmama, depende de como o produtor cria isso aí ele vem um animal já disponível para daqui a pouco ele ser inseminado, se for uma novilha, a gente pensar no animal fêmea, ou se for um macho para ter um acabamento ali também, às vezes um momento de... A gente escuta falar muito de sequestro no gado extensivo, né? E o pessoal que puxa esse animal de um regime extensivo para trazer para um semi-confinamento e até propriamente para um confinamento. E novamente o que, né? Objetivando uma melhor fase, um melhor resultado dentro dessa fase. E hoje nós temos uma dieta que novamente ela consegue
fazer com que o animal tenha um crescimento desejado. Para quê? Para quando chegar na fase de engorda, ele só ter a fase de deposição de carne, que é o que o Murilo vai comentar aí na sequência da nossa terceira fase, né? Mas falando um pouco da cria e da recria novamente aí, seria isso, sabe, Carlinhos? O produtor, ele ter uma cria muito bem feita, animais sadios ali na primeira fase, mantendo essa mesma questão para a segunda fase, e aí ela vai ser um decisor, se ele vai partir para um confinamento, algo que ele vai querer manter esses animais, ou se ela vai voltar a ser um animal a ser inseminado para fazer, né, novamente a cria de um bezerro novamente. Eu sempre falo isso porque animal, né, pensando em novilha ali, ela vazia não faz sentido. Então o ideal é que o produtor tenha ela com 12 meses, 14 meses ali, já retornando e fazendo uma inseminação nesse animal para daqui a pouco ela tá prenha, com 24 meses tá parindo. E novamente, antecipar as fases e ter um melhor resultado, que é basicamente isso aí, pensando no segmento corte. Fala aí, você falou em fases, falou bastante e o pessoal ouviu aí sobre cria e recria. Vou abordar o assunto da engorda e passar a pergunta aí pro nosso amigo aí, o Murilo. Qual o objetivo da fase de engorda, Murilo? Então, a fase de engorda é a finaleira que a gente diz ali, né? Depois de todas essas fases aí, desde nascimento, crescimento até chegando nessa fase de engorda, é uma das onde mais o confinador, o criador de gado espera o ganho de peso final, né? Então, que é um rendimento de carcaça ideal. Isso está muito atrelado ao rendimento de carcaça, à raça do animal, né? Então, a importância geral disso aí é o ganho de peso o mais rápido possível, né? Que hoje a gente vê que tudo produzido é tudo uma espera precoce, né? Então, seja desde uma lavoura, um gado, um animal, tudo se busca a precocidade, tanto na produção, como pensando no corte ou abatimento desses animais, né? Então, como a demanda se vê pelo preço que a gente está vendo falar hoje da arroba do boi, então a demanda por carne, a demanda por todos os produtos do setor primário, ela é muito alta, né? Então, quanto mais antes conseguir produzir e entregar isso na mesa do consumidor, é o ideal. E mais rápido os ciclos vão se gerando e, consequentemente, o retorno do capital do produtor se torna mais rápido também. Então, pensando no final ali, na questão da engorda, a gente fala muito do GMD, né? Que é o ganho médio de massa diária, né? Ganho médio diário. Então, a gente tem que focar ali pensando numa dieta já não tão proteica, né? Porque o que a gente buscava desenvolver a parte óssea do animal, a parte estrutural, a gente investiu tanto na cria e recria, como o Fernando estava comentando, e nessa finaleira a gente busca mais a deposição de gordura e acabamento de carcaça, né? Então, a gente fala, os nossos produtos desenhados para essa parte de confinamento ali, a gente tem histórico falando de 1,5 kg até 2 kg, depende da raça do animal. Então, isso está muito atrelado a isso. Então, são dietas bem energéticas, que a gente fala, com a capacidade de composição para direcionamento dessa deposição de gordura alto. Então, buscando um ganho muito alto do GMD, né? Que é o ganho médio diário de massa ali, para que a gente tenha essa conversão e depositar não só gordura no animal, mas dinheiro no bolso do produtor, né? Esse que é o objetivo principal, trazer esse rendimento aí, a rentabilidade dentro da propriedade. Como você falou, essas fases aí são essenciais para a produção eficiente de carne bovina e impactam diretamente a rentabilidade das propriedades rurais, como você acabou de afirmar. Com toda certeza. Exato. A gente vê muito, Carlinhos, a fase da engorda sendo mais buscada pelos produtores. Volta naquela pergunta que você fez lá no começo, né? Em que momento engordar? A gente vê agora nessa alta muita gente buscando animais para compra em leilões, no mercado mesmo externo, no contato. Para quê? Para trazer um lote de animal, ele confinar em um curto período, né? Que o confinar é exatamente isso, né, diminuir o espaço dos animais e ter um fornecimento de uma dieta que ele dá um ganho de peso que com 30, 60 dias, depende do perfil ali, ele consegue ter um acabamento de carcaça, um ganho de peso ideal e ter esse animal disponível para o mercado. Então a gente vê que quando o arroba melhora, aumenta-se a quantidade de pessoas buscando a fase de engorda. Então nós também temos produto para engorda, como o Murilo disse aí, conte conosco para tirar mais dúvidas, né, e saber como que funcionam os nossos produtos aí, estamos à disposição. Exatamente, como o Fernando comentou, acho que é interessante a conta que o produtor deve fazer, que é a conversão alimentar, né? Vamos supor, você vai estar buscando uma alimentação efetiva para ganho de massa.
E o que acontece? A conta que eu utilizo muito da lógica, assim, que o produtor pode estar trabalhando é quanto que ele está investindo na comida que ele está fornecendo para o animal. Digamos que a cada 1 quilo que ele der de comida para o animal, quanto que ele vai converter em carne? Então essa que é a conta. Então o preço da carne, digamos, quanto está sendo o quilo? A minha dieta está saindo R$20 por dia para o animal. Aí o ganho diário dele de massa, digamos, está em 1, 2 quilos. E essa conversão, se você vê pelo valor da carne, está superior àquela alimentação que você está fornecendo, então aí você já vê se está ganhando dinheiro ou não. Então essa conversão alimentar do que está ingerindo para o que está gerando de carne ali, ou deposição de gordura ali, que tem que ser avaliado para ver se não só no final da atividade está tendo rentabilidade, mas no início, já no início do confinamento. Aí, apresentamos Momento Nobre Nutrição Animal, parceria que dá resultado. Agradecer aí a presença e as informações de vocês aí da Nobre, sempre atentos à boa informação para os nossos produtores. Tudo bom, grande abraço a todos aí, precisando, estamos às ordens. Nós que agradecemos.